Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, existe uma grande celeuma dentro do trader. Para uns, martingale, o martingale, que é a mesma coisa. Para outros, proteção. Para alguns, preço médio. Para a grande maioria, o quebrador de conta. Se você sabe o que eu estou te falando, eu te pergunto, vale ou não vale a pena usar? Qual a melhor opção? Então é isso aí, vamos lá pessoal, proteção, usar ou não usar, né? Antes mesmo da gente adentrar aqui mais detalhadamente no assunto, é preciso a gente levar em consideração alguns pontos, tá? Para que a gente não tome decisão sobre utilizar ou não utilizar o martingale apenas por aquilo, martingale não serve, proteção só quebra a conta, enfim. Vamos levantar alguns dados aqui e eu, sinceramente, eu não tenho intenção nenhuma nem de defender, nem de acusar nada. Eu quero apenas levantar dados, ok? Vamos lá. Vamos dividir aqui em dois pontos, pontos positivos e pontos negativos, ok? Os pontos positivos. Financeiro. Esse é um ponto que tem que ser levado bem em consideração, porque uma derrota vale 2 vezes mais o valor de uma vitória. Exemplo. Você faz uma operação de R$10, ok? Perdeu na segunda entrada, você utilizando um múltiplo de 2, que é a multiplicação do valor da entrada vezes 2. Então, se você entrou com 10, vai entrar agora com 20 na segunda entrada. Se você perder, novamente, nessa segunda entrada você perdeu R$20, que foi o valor da primeira entrada, só que multiplicado por 2. No acumulado das duas operações, você perdeu R$30. Então, na próxima operação, se você vencer, você vai ganhar no máximo R$10. Então, isso, na perspectiva de binárias, isso não compensa tanto, né? Você vai ali, está sempre 1-3. Cada operação você tem o risco de perder 3 e a chance de ganhar 1, ok? Financeiramente. Então, isso é um ponto. O outro ponto é o lado emocional. Por quê? Estudos apontam que o efeito negativo chega a 4 vezes ser maior do que o efeito positivo emocionalmente. Preste bem atenção nisso. Então, se a gente usa esse critério, né, como base de análise e você usa uma proteção, então a gente vai multiplicar esse peso vezes 4, vezes 4 vezes 2, vai dar um total de 8 vezes mais pesado uma derrota do que uma vitória. É simples assim. Vamos analisar, entender isso aqui. Se você faz uma operação e foi bem positiva, você recebe uma carga ali de bom sentimento, enfim, você fica legal, fica feliz. Se você perder, ou quando você perder, você vai receber ali uma sobrecarga negativa 4 vezes maior do que foi o efeito positivo. Então esse é o lado emocional que estudos apontam. Isso não é regra, ok? Isso não é regra. Certeza absoluta que todo mundo que está assistindo esse vídeo daqui não faz parte dessa grande maioria, não faz parte do estudo não participa desse estudo aqui, beleza? Se você não faz parte desse grupo que o emocional não te pesa tanto assim, pode comentar aqui no vídeo. Não, sou bem sã. Quando eu perco e quando eu ganho, para mim tem o mesmo efeito, beleza? Bom, para a gente não alongar tanto os vídeos, esses foram os 2 pontos negativos que eu listei aqui. Certamente haverão tantos outros, né? Então, se você tem algum outro que eu não mencionei aqui, pode comentar aqui, tá? Dizer, olha, tem esse ponto, tem aquele outro ponto, enfim. Fiquem à vontade, ok? Bom, agora vamos para os pontos positivos. O primeiro ponto positivo é a questão da probabilidade, né? Levando em consideração que é um aumento de chance de acerto na repetição de uma ação, então se você usa a mesma direção, né, operacional, compra ou venda, mesmo tomando uma derrota, aumenta-se então na segunda operação a probabilidade de você acertar, ok? Então, isso aqui é um ponto positivo de você utilizar o martingale, de você utilizar um preço médio, uma proteção, ok? Bom, e essa aqui é uma parte mais técnica, tanto é que eu pedi um auxílio aqui, eu peguei um auxílio de um gráfico, né? Então, quando você opera, isso principalmente na perspectiva de binárias, ok? Eu quero me adentrar aqui apenas no lado binárias. Bom, na questão do lado binário, você tem um operacional e toda vez que acontece um fato dentro do seu operacional, você opera, ok? Por exemplo, vamos utilizar aqui o gráfico.
você tem um operacional que eu não sei, aliás, vamos dar uma paradinha aqui rápida. Eu não sei que linha é essa daqui não, tá? Que média é essa aqui não. Peguei um gráfico na internet e coloquei aqui, mas vamos lá. Nosso operacional, vamos criar aqui. Toda vez que o preço chegar nessa linha roxa aqui, nessa média roxa, a gente faz uma operação contra ela. Então o preço vem de cima para baixo, a gente compra. Se vir de baixo para cima, a gente vende, ok? Então o preço está na parte superior à média. Quando ela se toca na média, a gente faz uma compra e nesse caso daqui foi bem sucedido. O preço avança. Bom, o preço avança. Agora fica na parte inferior da média, volta para tocar na média, para testar a média, e olha só o que acontece, nós vendemos aqui novamente e foi bem sucedido esse trade. Esse é o nosso operacional. Sendo que a gente agora deixa o preço trabalhar, o preço avança para cima da média, e aqui agora o preço volta a testar a média, então a gente faz uma compra, ok? O preço estava superior, veio para o inferior, aqui a gente fez uma compra. E olha o que acontece, aqui nós tomamos um loss, porque o preço avançou e fechou abaixo da média, ok? Nesse caso daqui, a gente está utilizando uma proteção, e na proteção foi bem sucedido e nós tivemos uma vitória. Então, esse é um ponto de vista técnico para o uso de uma proteção, né? Para o uso de um martingale. É aonde você está utilizando o martingale, ok? Então, aqui vai a minha opinião, beleza? E novamente, eu não tenho intenção nenhuma de proteger ninguém, nem acusar ninguém. Eu não quero proteger aqueles que defendem o uso de martingale ou proteção, também não quero aqui acusar ninguém, beleza? Só vamos levantar dados. E eu quero também saber a opinião de vocês. Vocês fiquem à vontade para aqui nos comentários dizer o que vocês acham, ok? Será muito bem-vindo. Mas a minha opinião é o seguinte: usar ou não usar uma proteção, usar ou não usar um martingale, depende totalmente e exclusivamente do seu método operacional, ok? Nem mesmo eu levo em consideração o financeiro. Novamente, é a minha opinião. Eu só levo em consideração o ponto operacional. Porque a partir do ponto operacional, eu vou, conforme toda a montagem, eu vou entender se vale ou não vale a pena utilizar uma segunda entrada especulando uma correção ou um falso rompimento. Não foi à toa que eu peguei esse gráfico, né? Não foi à toa, mas basicamente ele traz o que eu queria apresentar aqui como dados para vocês. Então, quando eu defino que vou operar utilizando a correção, utilizando, aliás, a proteção, eu não estou levando em consideração o aspecto financeiro nem o emocional. Eu estou levando apenas em consideração o aspecto do setup, do operacional. E no meu operacional é muito comum ter uma correção, nesse caso daqui, e ter também um falso rompimento. Eu tenho uma forma de operar e quando o preço chega numa região determinada, que eu faço uma operação de compra ou de venda, geralmente o preço tende, se não respeitar na minha análise inicial, quando ele não respeita a minha análise inicial, geralmente ele tende a corrigir na próxima vela, ok? Então, isso aqui é um entendimento, novamente, não quero defender nada nem ninguém, ok? Bom, o que você faz com essas informações aqui agora é uma decisão sua, tá bom? Então, quando você for utilizar o martingale ou não utilizar o martingale, eu acredito que a primeira coisa que você tem que analisar é o setup. Em lista, bom, em lista eu utilizo a THL2, que para mim o que importa é ser rentável. Se no médio e longo prazo a lista se mostra que é consistente utilizando o GAL2, então utiliza GAL2. Se eu estou operando Price Action, e no Price Action o meu operacional ele anda muito bem com uma só entrada, então eu vou operar só com uma entrada e não preciso da segunda entrada, já que historicamente, no meu levantamento de dados, todas as vezes que eu vou para a segunda operação, o índice de eficiência não é tão bom quanto a primeira. Então eu não utilizo essa forma de operar. Porém, numa segunda análise, eu tenho um jeito de operar e no meu jeito de operar, todas as vezes que o preço chega numa ação que eu faço uma operação,
que eu tomo uma atitude, faço uma ação em relação ao movimento preço, eu sou bem sucedido utilizando o Gale 1. Então, leve isso em consideração e tome a decisão de operar assim ou não operar assim, ok? Bom, esse vídeo eu estou gravando aqui para compartilhar com vocês um pouco de conteúdo, mas eu não sei de tudo, estou aprendendo e aprendendo bastante com leitura de livros, enfim. Eu queria saber a opinião de vocês também, tá? Se vocês concordam com isso, fala aqui embaixo, eu concordo. Se vocês discordam, também, coloca aqui embaixo, eu discordo. Se existem pontos que eu não levantei aqui, coloca aqui também. Então, outras pessoas que irão ler esse vídeo daqui, irão assistir esse vídeo daqui, podem ler a tua mensagem e ser ajudados de alguma maneira, ok? E antes da gente encerrar, obviamente, se você gostou desse material daqui, dá uma curtidinha aí, fala aí do comentário, curta o vídeo, passa para outra pessoa daqui e ajuda aqui esse canalzinho aqui a tomar uma proporção um pouquinho maior. Beleza? Isso aí, pessoal. Fica com Deus e até a próxima.